Na minha adolescência, que foi em Taubaté, aprendi que tratava-se sempre da mesma mãe. Eu tinha 9 anos quando já sabia que eram muitas imagens, mas uma só mãe. Eu vinha a Aparecida com minha mãe, Aparecida, mais tarde Fátima, Lourdes, Rosário, Penha, Guadalupe, Boa Morte, Assunção, Auxiliadora. Eu era menino e sabia a diferença. Minha mãe ensinava e ela não sabia ler. Explicaram-me o sentido dos nomes e das devoções. E aos 13 anos eu sabia muito bem os muitos títulos de Maria, da mesma Maria. A mesma pessoa com títulos diferentes. E eu explicava isso aos colegas de outra religião. Eu tinha sido coroinha e cruzado lá em Taubaté, na Vila São Geraldo. Faz 4 dias que morreu a dona Terezinha, que é uma santa, e que foi minha catequista. Ela e dona Zenaide, um casal muito santo. Se eu fosse papa, iria fazer canonização dela. Santa. Santa. A catequese a tornou santa. Eu gostava de livros que explicavam tudo sobre o filho, sobre a mãe dele. Eu queria ser padre. Isso fazia parte da minha formação de catequista, menino que eu era, coroinha e mais tarde seminarista. Aos 14 anos, o padre Tarcísio alertava lá no seminário, em Santa Catarina, que não deveríamos ficar mais tempo no altar a ela dedicada. Fiquem só um pouquinho. Depois vão para a Eucaristia. Eu tinha 14 anos quando aprendi que não deveria ficar muito tempo diante da imagem de Maria. Passa lá. Eu passava na frente de Maria, que ela passava na minha frente também. Mas depois, eu ia para o sacrário. Lá é que eu devia ir. Eu não seria padre de Maria, eu seria padre de Jesus. Meu lugar era lá no sacrário, não diante da imagem de Maria, mas eu passava por lá. Ele alertava que um seminarista dedica mais tempo a Jesus, mas não esquece de passar por Maria. Eu deveria orar mais tempo diante do sacrário. Para Maria não havia um sacrário. O sacrário só era de Jesus. Ela não era deusa e quem nos salvou foi Ele, não ela. Mas ela estava ao lado dele, passo ao passo. Lá o sacrário, eu olhava, imagem de Maria, o sacrário ali. O sacrário ali. Maria de lado. Hoje, quando vejo as igrejas que desrespeitam Maria, já na liturgia, e alguns católicos que exageram na sua devoção por ela, eu penso na importância da catequese mariana, que é, em primeiro lugar, cristã, crística. Maria foi a primeira a não aceitar louvor excessivo ao proclamar-se serva, serva, serva do Senhor. Estava abaixo, no pé da cruz, não em cima. Foi ela também, segundo Lucas diz, que cantou o canto de Ana, mãe de Samuel. E foi também ela quem disse que, sempre segundo Lucas, que ela seria louvada, não por ela, por causa do Filho. É como se disse, como se ela dissesse,
Sou quem sou por causa do filho que eu gerei. Serei quem sou e serei quem serei por causa do meu filho. Façam o que ele mandar. Sigam os passos dele e não os meus. Eu também estou seguindo a ele. Imaginemos Maria dentro desta perspectiva. Ao lado do altar, não em cima, nem na frente, ao lado. Embora ela fosse também sacerdotisa com o filho. Mas ela nunca quis ocupar o altar. E nem também o sacrário. Onde ela for lembrada, o filho será lembrado. Ele adorado, ela venerada, porque ele é Deus e ela não é deusa. Ela é humana. Ele é humano e divino. Entre os humanos e as humanas, porém, depois de Jesus, nunca houve ninguém mais ligada a ele. Fique claro para todos nós que cantamos o nome de Maria, que cantamos o nome de Jesus, que Maria sabia o seu lugar, como nós também devemos saber o nosso. Não podemos aparecer mais do que o altar. Não podemos e nem devemos aparecer mais do que o sacrário, mais do que a cruz. Os apóstolos aprenderam a saber isso. Jesus deixou claro que todos eram chamados a fazer unidade com Ele. Maior unidade com Jesus do que o ventre e o coração de Maria não houve. De Jesus, Maria entende. De Maria, Jesus não entendeu. O diálogo dos dois era duro, claro e maduro. Duro porque era aquilo. Ele dizia o que pensava, Maria dizia o que pensava. Era carinhoso, mas era definitivo. É isto. E ela sabia. Nem ele deixou de ser filho, nem ela deixou de ser mãe. A autoridade estava com ela, enquanto ela era jovem. A nós compete aprender que nem Jesus nos deixará de nos amar, e nós devemos jamais deixar de chamá-lo. São mais de, dizem alguns, 800 nomes. Outros falam mais de 1000, dedicados a Maria no mundo inteiro. E tudo decorre do nosso amor pelo seu filho. Amamos aquela imagem, aquela mulher, não por causa dela, por causa do filho. Ela que disse isso. Ela pediu que fosse assim. É impensável que algum cristão ame Maria mais do que ame a Jesus. Mas Maria sabe que também é impensável que um cristão, não importa de qual igreja, diminua o seu respeito e amor por Maria por causa do seu suposto amor incondicional por Jesus. Quem não ama Maria não ama Jesus. Mas quem ama Maria mais do que a Jesus também não ama Jesus direito. Um amor não exclui o outro. Amamos a Jesus e por causa disso amamos Maria. E amamos Maria porque adoramos Jesus. Há quem não entenda isso. Isso quer dizer que precisamos aprofundar e divulgar cada dia mais esta catequese. Perto de Maria, perto de Jesus. Perto de Jesus, perto de Maria. Até porque os dois nunca se afastaram um do outro.
Minha fé me diz que Jesus é Deus. Minha fé me diz que Maria é santa, mas não é deusa. Mas é a mãe do Filho, que se encarnou no seu ventre. Para quem acha difícil crer que Jesus veio do céu, será ainda mais difícil crer que Maria foi mãe dele. Vai aceitar no máximo que ele foi mãe de um profeta judeu, mas de Deus ela não foi mãe. Já ouvi este argumento e não vejo por que discutir isso. Eu tenho fé. E a pessoa que discordou de mim não crê em Deus como eu creio. A Maria de todos os nomes, de todos os títulos, de todas as invocações, merece louvores por causa do nome do seu Filho. Alguém tão grande como Jesus, que se fez pequeno e viveu entre nós, teve uma mãe tão pequena quanto ele, e por isso foi tão grande. Ela deu-se o título de serva do Senhor. E o filho dela se intitulou, filho que veio do Pai. Não entendemos a Santíssima Trindade e não entenderemos nunca sem entender também o papel de Maria. Ela não está entre as 3 pessoas da Santíssima Trindade, nem embaixo, nem no meio, nem em cima, mas aponta para a Santíssima Trindade.